Bem-vinda, bem-vindo, novo episódio do podcast da Relish. Hoje o convidado é Daniel, da Delivery Sem Fumaça. Isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui com você no estúdio do SampaCast. É um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Que bom. Daniel, quer contar um pouco da sua jornada? Sim, acho que é legal eu aproveitar para contar um lado meu que poucas pessoas conhecem, né? Que eu não vocifero isso. Eu tive uma formação escolar num colégio franciscano. Então eu sempre me encantei muito pela figura de Francisco de Assis. E a minha família também já tinha, né, esse hábito de resgatar animais de rua. Então, sempre casa cheia de bicho. E por mais que fosse um colégio particular, da elite, né, Colégio Pio XII, eram freiras americanas. Né, a gente chamava elas de sisters. Então, tinha essa coisa americanizada neles. Mas eles tinham essa veia da caridade muito forte. Então, lá no colégio, eu me envolvi com pastoral. Então, eu fazia voluntariado sempre que tinha oportunidade. E o Colégio Pio XII, todos os filhos de funcionários estudavam na mesma sala que eu. Mesmo parquinho, mesmo refeitório, tudo igual. E na adolescência, por causa da minha irmã querer mudar de colégio, visando o vestibular, essa pressão de ter que passar na melhor, e tinha colégio que formava bem para passar em tal lugar, a minha irmã quis ir para um outro colégio, chamado Porto Seguro, também particular, da elite, só que com raízes alemãs. E eu tive que ir junto, para o meu pai ter desconto. Então, quando eu saí do Pio XII, nesse ambiente franciscano, e entrei no Porto Seguro, o que mais me tocou ali foi ver que a escola gratuita, a escola de filhos de funcionários, era segregada fisicamente por grades. Eles não podiam usar a quadra que a gente usava no recreio. Eles ficavam isolados da gente no recreio. E assim, isso me afetou bastante e aí eu senti a necessidade de voltar para o Pio XII. Só que é muito curioso isso, né? Que eu já estava numa fase da minha vida, uns 15 anos mais ou menos, que eu estava muito interessado pelo ateísmo. Então, eu num colégio franciscano, gostando dessa coisa, né? Eu tive ótimos professores de ensino religioso, que eles não ensinaram só uma religião. Eles ensinaram todas as religiões. E as lutas das religiões e dos povos religiosos ao longo da história. E isso foi me levando para o lado do agnosticismo, né, e essa filosofia do ateísmo. E as freiras me respeitaram. Então, essa é uma pedra filosofal da minha formação que eu vou carregar até o fim da minha vida. Porque a partir disso eu fui estudar assuntos como o ateísmo humanista secular, né, a secularização das religiões, em que religiões conseguem se reformar para poder conviver com o diferente. Então, essa é uma história que eu não carrego nesses meus 14 anos de profissão de ciclista entregador. Né? Quem me conhece como o Daniel da Delivery Sem Fumaça, que é o cara que não sai da bicicleta e trabalha com delivery. Né? E como que eu cheguei nesse negócio, né, de delivery? Eu estava já... Né, eu sou filho de piloto. Meu pai é piloto de automobilismo. Correu 32 anos na Stock Car. A época do Opala, 6 cilindros. O Brasil tinha uma fase do pró-álcool, em que se estimulou o uso e a produção e comercialização do álcool como combustível. E é uma coisa legal, né? Porque a emissão é só água. Claro que ignorando os problemas de lubrificação do motor, tem algumas outras poluições que ele gera, mas... Álcool, etanol? Etanol. Então, a Stock Car era etanol de aviação. Então, o fato de eu ser filho de piloto, eu cresci querendo estar nisso. O glamour da competição, do troféu, champanhe, né? Eram pessoas, geralmente as pessoas que estão nesse ramo, elas têm um poder aquisitivo grande. Né? E essa coisa do carro, em São Paulo, me doía muito a coisa do trânsito, do congestionamento. Meus pais brigavam, às vezes, por causa de... Atrasou 5 minutos, a cidade parou. Então, saiu fora do horário, sua vida acabava. Mas, para mim, aquilo era... Bom,
essa é a realidade. Eu estava sendo criado para não questione. Só que o colégio me deixou questionador. Me permitiram ser questionador. Então, quando eu estava com 25, uma amiga minha da faculdade, ela faleceu em um acidente de carro. E que é desses acidentes que são considerados uma fatalidade. Um carro à noite na estrada, ela morava em Leme, e eu estudava aqui em São Paulo, e trabalhava aqui em São Paulo, então todo fim de semana ela ia para Leme de carro, então pegava estrada. Aí ela pegou estrada à noite, chuva, e aí ela indo no sentido interior, mas no sentido capital, tinha uma Pampa, que é uma picape bem antiga, que é tração traseira, a minha veia do automobilismo, né, falando alto, esses detalhes fazem toda a diferença para mim, né, para um leigo não tanto. E esse carro estava sendo dirigido por um senhor de idade, e ele tentou fazer uma ultrapassagem de um ônibus e perdeu o controle, e aí invadiu a pista contrária e acertou de frente. Infelizmente, eu perdi uma pessoa muito querida e comecei a questionar. Por que não tem uma separação entre um sentido e outro? Por que aquele carro tão antigo estava rodando, né? E em São Paulo, no Brasil, IPVA, o Imposto sobre Veículo Automotor, o carro, quando tem 20 anos, para de pagar. Então, é um estímulo a usar um carro velho. E eu comecei a questionar todas essas coisas. E tinha bicicleta em casa. Aí um dia eu olhei para aquela bicicleta, que acho que tem que aproveitar e contar a história dessa bicicleta, porque meu pai era piloto e minha mãe era atriz. Né? O pai da minha mãe era diretor de novela no SBT, Antonino Seabra. Carrego muito da essência dele, ele era um homem muito caridoso. Na época da ditadura, ele trabalhava na Globo e a Globo demitiu ele para ele ir para a Band. Foi uma articulação entre as duas emissoras, porque se não fosse alguém conhecido, ia entrar um censor. Por causa da ditadura tinha a censura. E quando ele foi para a Band, ele chega na Band e aí ele, como diretor, ele estava tendo um salário quase 7 vezes maior do que o cameraman, o cabo, o cara do cabo. E aí botaram ele na parede e falaram, pô, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele foi lá e lutou por trazer um pouco mais de igualdade entre os salários. Então, essa coisa da luta, essa coisa da negociação, né, vem de outra geração. Talvez eu carregue um pouco disso dele em mim. E a minha mãe, por ser atriz, levava a gente para algumas coisas televisivas como o Serginho Malandro, que aqui no Brasil era o ápice da televisão matinal, era Xuxa, Eliana, Mara Maravilha e o Serginho Malandro. E aí a minha irmã participou de um quadro lá, que era Porta dos Desesperados. Eram 4 portas e vinha, dentro de uma delas tinha um presente, que ou era um videogame ou era uma bicicleta da Caloi, né? Quem patrocinava ali o programa. E nas outras 3 portas eram monstros. Aí o Serginho Malandro pegava uma criança e falava, nada no chão, fazia uns desafios, aí escolhe a porta. Era um negócio muito maluco. Minha irmã ganhou essa bicicleta, ficou parada. Ninguém estimulava a gente como adolescente a andar de bicicleta. A rua era dos carros. Então eu olhei para aquela bicicleta olhou para mim e aí eu estava com esse questionamento todo dos carros. Eu vou para o meu compromisso de bicicleta. E eu descobri que dava. Não só eu descobri que dava, como eu comecei a ficar bem de saúde, porque eu não tinha paciência e disciplina de ir para uma academia. Se eu subisse numa esteira, numa bicicleta ergométrica, que você fica pedalando parado no lugar, o tédio acabava comigo e com a minha disciplina. Mas ir para um lugar com o objetivo de chegar até lá, e são tantas interações no caminho, na cidade, na calçada, as pessoas, os carros, é uma coisa que, quando você sai do carro e vive a cidade, é uma transformação assustadora. O campo de visão cresce. Diferente de quando você está dentro daquele equipamento. E uma curiosidade, que uma das consequências de eu estar, me
agitado, né? O bumbum doeu. Eu fiquei com o corpo dolorido. Mas fazendo isso constantemente, a dor passa, né? O corpo se acostuma, o corpo se adapta. Então, essa mudança também mudou a minha interação com o comércio. Porque eu descobri lojas que eu nunca descobriria por causa da velocidade do carro. Então, né, são várias coisas legais. Uma das coisas que me dá trabalho até hoje é que, por estar fora do carro, também eu fiquei mais suscetível a resgatar animais. Então, hoje eu tenho 9 gatas. Que você resgatou? Cada uma em uma situação diferente, em algum lugar diferente em que eu estava andando de bicicleta. E aí eu me senti obrigado. Pô, tá muito mais próximo de mim do que de dentro do carro. De dentro do carro é fácil você ignorar essas coisas, né? E não é culpa das pessoas. Eu acho que essa coisa da cidade centrada no carro, isso não é um debate só aqui, isso é um debate no mundo inteiro. E aí essa coisa de usar a bicicleta na mobilidade estava tão bom para mim, só que tinha um estigma. A bicicleta parece que é inimiga do capitalismo e do lucro. Quando você olha um gestor da cidade, né, tem uma historinha que rola na internet que ela não tem base real, não é uma história real, mas as pessoas divulgam como se fosse. Um CEO de um banco fala que a bicicleta é um desastre para a economia. É um IPVA a menos, é um cardíaco a menos, é um sedentário a menos. Então, só que isso não é verdade. Isso não é verdade. É uma brincadeira. É uma brincadeira que as pessoas levam a sério, porque elas não vão a fundo no argumento. Porque um cardíaco a menos, a cidade gasta menos com leitos hospitalares de pessoas sedentárias, cardíacas. Claro, é uma vantagem para a sociedade, isso que o PIB, assim como hoje é calculado, para o PIB é uma desvantagem, porque tem menos empresas, hospitais que geram... Só que a gente não come PIB. Claro, estou de acordo com você. É uma discussão muito importante rever como é feito o PIB e incluir métricas que atualmente não estão dentro do PIB. Faz muito sentido. Posso voltar lá atrás porque fiquei curioso. Você era católico e depois virou ateu? Ou nunca fui católico? Eu não me defini. E quando eu tentei fazer a catequese, eu não consegui. Porque eu já estava com uma idade em que eu tinha eu gostava muito de astronomia. Não de astrologia, de astronomia. Gostava de física, gostava de algumas coisas do estudo da cosmologia que não me permitiram concordar com a interpretação bíblica literal. E na catequese é uma interpretação bíblica literal. Então, eu não me formalizei católico, mas eu, jovem, eu acreditava em Deus. No Deus da Bíblia? O que uma criança acredita que é o que os pais falam que existe. Uma criança acredita no Deus que os pais falam que existe. E qual era? No caso, eu estava num contexto do franciscanismo, então era o Deus da Bíblia. Só que eu não me aprofundei nunca na leitura, porque no começo já não batia. No momento em que eu tive interesse de ler a Bíblia, porque uma coisa é você, 7 anos de idade, te fazem ler um salmo, você nem conseguir interpretar direito aquilo, você vai conseguir. Então, quando eu estava na idade em que eu tentei, eu estava experimentando. E aí não bateu comigo. Então eu queria acreditar numa força superior, eu não estava conseguindo acreditar no Deus da Bíblia. Mas eu era guiado e educado pela família e pela escola para acreditar nesse Deus da Bíblia. E agora, depois de vários anos, você encontrou a sua religião? Ou... Eu não encontrei nenhuma religião que respondesse às minhas dúvidas. Eu encontrei muita discrepância e muito antagonismo entre elas.
E eu, hoje, né, eu gosto de falar que eu sou 99% ateu e 1% agnóstico. Uhum. Então ainda está um pouco buscando. Se Que algo... agnóstico significa que acredita que existe, mas não sabe. Não. O agnóstico, que acho que é muito legal isso, que é um diagrama. Né? Você tem teísta e ateu em Uhum. oposição. Uhum. Teísta, o muçulmano é teísta, o católico é teísta, o espírita é teísta. E o ateu. O budista é ateu. Mas o budista ele é um ateu espiritual, é um ateu que acredita em coisas que a ciência não dialoga. Certo? O plano espiritual, a ciência rígida como ela é, por causa das suas metodologias, não dialoga, então não afirma nem nega. O ônus da prova cabe a quem afirma. Então, quando eu consegui passar por várias religiões e vi que tinham similaridades, mas tinham coisas que não batiam entre elas, né? O agnosticismo foi uma coisa que eu fui estudando. E aí tem o teísta e o ateu. Na direita tem agnóstico e na esquerda tem gnóstico. Então, gnose é conhecimento, é conhecer, é saber. Agnóstico é não saber. Então, eu posso ser um teísta agnóstico, eu acredito em Deus, mas não consigo prová-lo. E eu posso ser um ateísta agnóstico. Eu sou ateu, mas eu não tenho como provar a inexistência de algo. E o outro lado é o gnóstico, é o teísta que tem certeza de que Deus existe e o ateu que tem certeza de que nada Uhum. existe. Uhum. Então, eu passei por um tempo nessa posição de ateu gnóstico. Eu tinha certeza absoluta de que nada disso faz sentido, Uhum. é tudo uma grande manipulação. Mas o meu lado hoje, que pende mais para o lado do agnóstico, é mais porque é difícil a gente ter relações humanas se a gente crava a certeza de que nada das nossas ânsias como sociedade, como espécie, nada vai resolver os nossos problemas. Quando eu caí, que é o mundo da filosofia, também eu não fiquei num vazio existencial. Eu fui para a filosofia buscar algumas visões de mundo. Então, o estoicismo é um caminho em que, então, que seja, então, vamos se divertir enquanto Uhum. durar a vida. É uma interpretação bem limitada, mas é uma interpretação do estoicismo. E o niilismo. Pô, nada faz sentido. Então, hoje, eu tento ser menos ateu militante, porque eu tive uma fase de, pô, eu quero que todo mundo veja o que eu tô vendo. Então, e a juventude traz muito isso pra gente. A gente quer que os outros gostem do que a gente gosta. Então, hoje, mais sábio, eu evito dar espaço para essa visão do ateu gnóstico, que nada existe. Se tiver, eu quero que seja uma coisa super legal. Se tiver algo que eu não tenho contato, que eu não consigo ver agora, que seja algo positivo. Sem saber, porque eu não sei, eu não lembro, chuto que você na universidade estudou filosofia ou física. Eu queria fazer física. Os meus pais e os professores e a sociedade falavam que eu ia morrer de fome se eu virasse físico. Muito triste, muito broxante isso. Mas como eu filho de piloto, né, eu queria fazer engenharia, então eu fiz 2 anos de engenharia, só que na época eu não tinha nenhum diagnóstico. Hoje eu tenho diagnóstico de TDAH e autismo. E dentro dessa neurodivergência, né, o termo técnico para isso, eu tenho uma coisa chamada descalculia. Então, na época da escola, no ensino médio, eu ia muito bem em física, eu ia muito bem em química, mas eu ia muito mal em matemática. Muito mal em matemática, porque eu não conseguia ver, eu não conseguia pensar numericamente. Era Uhum. muito mais trabalhoso para mim, era muito mais difícil e cansativo. Mas a química não tem muito de matemática também? Nessas partes, eu me ferrava.
nessas Ah, partes, mas na parte em que você tinha que entender melhor por que que aquela reação química aconteceu, que, por exemplo, é o calor ou foi o agitamento. Então, tinham coisas que o pensamento não era matemático na ok. química. Tem muita coisa na química que é matemática, extremamente Ah, matemática. Camada de valência, coisas que são... eu lembro com traumas, que era super difícil para mim, porque envolvia números. Mas tinham as outras partes que me garantiam passar de ano, né? Que era a parte que não dependia da matemática. Na escola, beleza. Na escola, tudo bem. Mas quando chegou na faculdade, aí nenhuma matéria ia para frente. Porque em física, no colégio, eu olhava o gráfico, eu sabia o resultado, eu conseguia dar a resposta sem depender tanto da, da ferramenta que é o cálculo. Porque o cálculo é uma ferramenta que foi inventada para descobrir coisas que a gente não conseguia com a nossa mente humana. Que é a minha maior dificuldade, é a matemática. Na faculdade de engenharia eu fui descobrir isso, então eu não estava performando bem, aí eu desisti da graduação de engenharia, entendendo a minha dificuldade com números, mas eu tirava 10 sempre em desenho técnico. Aí eu fui atrás do curso de desenho industrial, era 2008 mais ou menos na época, e a academia brasileira, né, as faculdades brasileiras, elas estavam se adaptando a uma transição do que o mercado estava demandando. Então a gente sempre precisou de desenhistas, copistas, de cadistas, de pessoas que claro. trabalham com essa coisa super minuciosa. Só que as ferramentas vão evoluindo e o profissional humano vai sendo menos necessário. Uhum. Então o desenho técnico e o desenho industrial eram nomes de curso. Então, no ano que eu decido sair de engenharia e procurar isso, é o ano que acabou o desenho industrial no Senai, que eu olhava para o Senai com, não, o Senai é da indústria, muito bem, é um lugar bom para praticar isso. E aí eu encontrei na Belas Artes, que é uma faculdade de artes, Uhum. o design de produto, Hum. que traz essa coisa do design gráfico e vira mais para o desenho do objeto. Isso me cativava, isso me interessava. Só que quando eu entrei, não formou turma de design de produto, me empurraram para design gráfico e eu não era tão artista quanto eu gostaria de ser para poder performar bem na escola, na faculdade. Então é mais uma graduação que eu acabei abandonando. Hoje eu não tenho graduação, não tenho formação superior. Mas depois disso eu fui tentando várias outras coisas. E aí mais pensando no gratuito, né? Porque eu não queria que meu pai pagasse faculdade que eu não consigo concluir. Então eu fui para a FATEC fazer o tecnólogo de projetista, só que conciliar a faculdade e trabalho eu não consegui dar conta. Que trabalho fazia na época? Eu peguei, meu primeiro trabalho foi degustador. Que significa? Degustador. Degustador é muito raro homem ser degustador. As agências de publicidade, elas contratam para você ficar no mercado e dando Ah, amostra. claro, claro, sim. É o degustador. Ah, legal. Então, o primeiro produto que eu trabalhei com degustação foi uma linha de queijos da Poleng. Uhum. Então, tinha todo um treinamento a venda. Então, eu tinha que promover a venda, estimular a venda e tal. E aí, essa área, na época e até hoje, é uma área de trabalhos temporários, de contratos temporários. Uhum. Então, eu comecei na degustação de queijo, daí depois eu fui para promotor de vendas de cartão de banco. E aí, depois eu voltei para degustação, mas daí era de sorvete. Aí, nessa mudança toda, eu me estabeleci mais ou menos naquela época como promotor de vendas. Acho que Uhum. fiquei 10 anos mais ou menos trabalhando com isso. Esporadicamente não, né? Temporariamente, né? É o trabalhador temporário. Legal. Então, a sua paixão e missão com a bicicleta começou com 25 anos, depois 25. deste episódio que nos contou. E lá foi uma paixão que até agora é muito importante, né? A Uma bici... missão, mais é, que só uma é que paixão. a bicicleta, num primeiro momento, ela me atende de um ponto de vista mais egoísta. Porque eu tava olhando pro meu problema, que é, pô, eu de bicicleta fui mais rápido, eu de bicicleta fui sem gastar, eu de bicicleta fui e no tempo de ir foi o exercício, que num outro estilo de vida eu teria que separar um dia ou um horário do dia para fazer uma academia.
Então, eu estava olhando só para mim, nos benefícios da bicicleta. Mas como eu já tinha essa empatia trabalhada por causa do franciscanismo, eu estava olhando, pô, mas olha o impacto que eu estou causando, sou um carro a menos. Eu sou um carro a menos, eu sou uma vaga a mais na frente do seu escritório porque eu não fui de carro. Eu sou um assento livre no ônibus porque eu não fui de ônibus. Então eu comecei a olhar mais coletivamente por que eu estava fazendo aquilo e comecei a ver sentido. Então, cada vez mais, e aí eu falo uma coisa que é muito engraçada, que as pessoas não conseguem imaginar isso de mim, mas pô, eu não gosto de bicicleta. Como não gostei de bicicleta? Eu não fui. Do objeto? Eu nunca me interessei pela bicicleta. Eu não tenho essa coisa da bicicleta. Aham. É que é uma ferramenta tão boa. É a função dela que é o que me interessa. Então eu não sou o cara da bicicleta. Eu não vou ter 10 bicicletas. Eu não vou ter carinho por uma bicicleta. É uma ferramenta Uhum. que eu quero usá-la o máximo possível, da melhor maneira possível. Então é curioso isso, porque eu não sou movido pela bike por causa da bike, mas por causa do benefício que ela traz para a sociedade na vida adulta. Porque a gente tem esse hábito meio maluco de achar que a bicicleta é só para andar no parque, é só para se divertir quando é criança. Sim. Nossa, uma coisa que me pega, que me pega muito, quando as pessoas falam, mas você quer transformar São Paulo em Holanda. Mas bom, a Holanda não era Holanda. Holanda não era o paraíso da bicicleta num passado não tão distante. Era cheio de carro igual São Paulo. Precisou ter manifestação para isso. Que, aliás, quando eu começo a andar de bicicleta, eu descubro que existe uma coisa chamada cicloativismo. E descubro que tem um mundo de gente que faz a mesma coisa que eu faço. Então, quando eu falo do estigma, tiveram amizades que pararam de socializar comigo. Porque esse chato vai de bike pro rolê. Não vai pegar carona com a gente, vai... Então, Mas porque você começou a não ir mais de carro uhum. como política pessoal? Vamos para tal lugar? Eu vou de bike, não vou precisar da carona, não. Eu acho muito curioso que pessoas que eu admirava e eram minhas amigas, que eu chamava de amigo, por causa disso, se afastou. E assim, vou tentar fazer um meia-culpa aqui, vou tentar fazer um papel do advogado do diabo. Para quem gasta fortunas com o carro, com estacionamento, perde tempo, tá dividindo a mesa no bar com um cara que tá feliz da vida porque veio de bicicleta, meio que não dá papo. Então, eu até entendo que as pessoas estão condicionadas a depender do carro por uma lavagem cerebral social. É uma coisa muito maluca que você vê propaganda de carro. Propaganda de carro é um carro numa rua vazia, sem É trânsito, verdade, não tem sem problema. propagandas de carro no trânsito, é sempre... É lindo, é tudo É perfeito. verdade. Então, É verdade. Muitas vezes carros no interior, no litoral, panoramas lindos. Nunca me attenzione nisso. Então, 25 anos, começa o seu relacionamento a com bicicleta. a bicicleta, mas trabalhava ainda como promotor. Sim. E quando começou a trabalhar com a bicicleta? Teve um trabalho que o meu supervisor, ele reclamou que eu ia de bicicleta. Foi antes de 2016. Em 2016, a gente teve a nossa primeira presidenta mulher, a Dilma. E, infelizmente, quando ela é tirada do poder, o Michel Temer ele faz uma reforma trabalhista. Antes da reforma, o meu empregador ele é responsável por mim do momento que eu saio de casa até o momento que eu volto para casa. Então, o meu supervisor ele não gostava que eu fosse de bike. O RH não deixava eu receber o vale transporte em dinheiro. Ou recebe ou não recebe. Uhum. Eu não precisava, eu não queria vender o vale transporte nesse comércio ilegal, que é ilegal, mas as pessoas vendem crédito de bilhete de transporte. E aí eu abri a mão de um direito trabalhista meu, vale transporte, e ainda ouvia, né, críticas do meu supervisor que eu ia de bicicleta, porque ele estava responsável por mim. Então, depois da reforma trabalhista, aí estava tudo bem, eu ia de bicicleta para o trabalho. Então, essa foi uma coisa também que me pegou, sabe? Uma coisa tão
por que de bicicleta eu não posso, mas o outro funcionário que vai de moto pode. E aí, se eu mostro para eles os índices de acidente de moto e a gravidade dos acidentes de moto, não faz o menor sentido o cara estar preocupado de eu estar indo de bicicleta. É coisa de lenda popular. Bicicleta é ruim, bicicleta é perigoso, bicicleta é isso, bicicleta é aquilo. Então, eu ia para o trabalho de bicicleta. Só que eu continuava nessa de, pô, tem mais que isso. Tem alguma coisa a mais que isso. Eu merecia receber alguma coisa por estar indo de bicicleta para o trabalho, pela não emissão que eu estava causando. E aí eu estava cada vez mais me engajando com o pessoal do ativismo da bicicleta e um grupo chamado Massa Crítica. Conosco. Então, em todo mundo, né? O conceito, porque é um conceito. Você tem pessoas o suficiente para fazer uma mudança. Então, a gente teve cicloativistas que morreram no trânsito de São Paulo. Uma delas foi a Márcia Prado, uma bióloga, na Paulista. 2 ônibus se ultrapassando e espremeram ela. Nossa. E isso levantou a bandeira, deu voz e aumentou o tamanho da massa crítica ao ponto da gente parar a Paulista várias vezes, né? Eu comecei a participar das pedaladas da massa crítica que transmite uma mensagem, né? Para quem não sabe, são manifestações onde ciclistas se encontram e formam uma massa que deixa todas as pessoas olhar eles, enquanto eles são presentes, existem, causam também deságios, entre aspas. Que ia acontecer de qualquer jeito o trânsito. A gente saía de sexta-feira à noite, então a nossa presença ali ou não, o trânsito ia existir, mas o fato da gente estar ali fazia as pessoas engajarem, positivo e negativamente, mas... isso é que eu vejo como uma ferramenta social. Hoje a massa crítica ela está pequenininha, porque a gente viveu muitos anos de implementação de ciclovias em São Paulo. Como foi essa? Quando você começou lá em 2016, não tinha tantas como agora, Não tinha né? nenhuma. Nenhuma? Tinha nenhuma. Uau. Nenhuma. Eu comecei a usar câmera enquanto eu pedalava porque eu tinha certeza... Como que tem, como né? essa que eu estou usando. eu tinha certeza que eu ia ser atropelado. Porque eu disputava a rua com os carros e os carros tinham uma mentalidade de que não era para eu estar na rua, ou que era para eu estar no cantinho. Só que se eu estou no cantinho, o carro, ao invés de realizar a ultrapassagem mudando de faixa, ele vai me espremer. E aí é ruim para todo mundo, até para o motoqueiro no corredor, enfim. Eu ainda trabalhava com promoção de vendas, a bicicleta estava no meu dia a dia e eu estava no ativismo da bicicleta. Aí tiveram esses acontecimentos em que tem um falecimento, em que tem alguma coisa, e aí as coisas aumentam e se conversa mais sobre isso. E aí eu comecei a olhar canais do YouTube, que era o começo do YouTube, mas eram os canais do YouTube de pessoas em Londres, filmando os direitos do ciclista de bicicleta, daí tinha a câmera na frente, tinha a câmera para trás, e as leis em Londres são muito mais rígidas do que aqui. Quando a gente olha essa questão do direito do trânsito e se alguém te fecha em Londres, tem um site governamental que você manda os detalhes e aí a pessoa é convocada para ir perante um juiz explicar o que aconteceu. Muito diferente do que a gente tem aqui. Então eu olhava essas coisas, nossa, eu quero sair daqui. Eu estava com essa mentalidade. E no ativismo. Porque enquanto eu não saio daqui, eu quero melhorar aqui. Essa luta da bicicleta, ela claramente é global. O lobby do carro, o lobby do combustível fóssil, né, são amigos. E usam os mesmos livros de estratégias para fazer lobby. Né? Então eu via a massa crítica, eu via o ativismo como minha chance de fazer lobby. Pela bicicleta, por diminuir morte no trânsito, por a gente ter uma cidade mais para as pessoas e menos para os carros. E aí eu vou perdendo amigos, assim, criando esse discurso, e vou ganhando novos amigos. Né? E é transformador. É transformador. Eu sinto saudade de algumas amizades que, por causa disso, por causa de posicionamento político, por causa de alguns ideais, se afastam. Eu acho chato, mas são coisas da vida. Então, melhorou muito a situação das ciclovias, porque não existia nenhuma, então, para um ciclista, hoje é melhor que há 10 anos. Sim, mas eu ainda não estou satisfeito. Não, eu sei, eu te sigo nas redes sociais, colocamos aqui embaixo na descrição as redes sociais do Dani, ele é um ativista
mesmo publica muitos vídeos denunciando coisas que para nós podem ser despercebidas. Exato. Mas graças ao seu trabalho nas redes sociais, eu agora estou muito mais atento e ciente do fato que estacionar um carro, também por 10 minutos, ou também os pedestres são um problema, porque... Eles são vítimas também. Eles são vítimas também. A gente tem um viário que não é desenhado para as pessoas. Uhum. É um viário que... E aí tem essa coisa do design do viário. Isso é uma área do conhecimento que eu adoro, mas que não é nada valorizada aqui. Então, se você tenta fazer alguma obra pública de mobilidade, tem tanta gente interessada em ganhar dinheiro asfaltando e aumentando vias, que é difícil a gente conseguir dialogar. Então, assim, por mais que tenha melhorado muito, muito, muito mesmo, ainda assim, um tema sempre está presente, né? A periferia nunca é atendida. Ciclovias não tem na periferia, ou tem pouquíssimo, né? Uhum. E aí é um trabalho que também a gente tem que entender que é difícil, porque a periferia é um crescimento exponencial. São Paulo é uma mancha urbana absurdamente grande. Uhum. Então é um trabalho difícil, é um trabalho duro. Mas tem que ser feito. Com certeza. Também tem um papel cultural, educativo muito importante. Eu vejo agora, em São Paulo, eu utilizo muito transporte público. Mas na minha adolescência, quando eu era jovem, na Itália, eu sempre ia de motorino, chamamos de motorino, scooter. Mas aqui estou gostando muito de ir de transporte público, funciona muito bem. Claramente, eu não moro na periferia, mas quando aconteceu de eu estar na periferia no horário de pico para chegar no centro, ou do centro para a periferia, não é tão cômodo como quando não é horário de pico. As faixas dos ônibus são super importantes, às vezes é mais rápido ir de ônibus que de carro. Mas uma coisa como pedestre que eu estou observando é que não tem educação dos carros de parar nas zebras. E é absurdo. Na Itália também não tem muita cultura, tem países onde tem uma cultura muito rígida, na Inglaterra, em países do norte Europa, os carros param na zebra de uma forma que ainda aqui não é. E imagino que aconteça o mesmo com as ciclovias, né? Sim, não só o fato de que as pessoas não são estimuladas a se comportar seguindo todas as regras, né? Em São Paulo, se você dirigir seguindo 100% das regras, todo mundo vai te xingar. É absurdo, né? Em que a ausência de fiscalização faz com que as pessoas se autorregulem. Então vão ter regiões que vão ter hábitos, porque ali passam as mesmas pessoas sempre, e elas se habituaram a fazer aquilo porque todo mundo faz assim. Então tem gente que fura o semáforo porque nunca deu problema, então se fura o semáforo, se não furar, você está errado. Uhum. Você me colocou em risco porque à noite você parou no semáforo vermelho. Já ouvi isso. E isso eu acho que a raiz disso é o conceito de indústria da multa. As pessoas falam muito esse negócio de indústria da multa como se todas as multas fossem injustas. Injustas? Injustas. Então, essa transição tecnológica do agente de trânsito anotar num caderno a sua multa, a sua infração, e transformar em empresas que colocam câmeras na cidade para flagrar a multa, houve mau uso da tecnologia. Tanto do sentido de aumentar lucro dando mais multas, quanto na questão de falha tecnológica mesmo. Um carro está em cima de um guincho e passou na frente do radar e a multa foi para o carro e não para o guincho. Nós uma vez, com o nosso veículo, recebemos uma multa quando estávamos aqui no Green Sampa e era impossível, porque estamos aqui e recebemos esta multa e ainda não sabemos. Pode ser, não sei, um erro tecnológico. Mas, Dani, as câmeras na cidade, no meu olhar, ajudam a respeitar o limite de velocidade, porque eu vejo aqui que os carros, onde tem câmeras, ficam na velocidade máxima. E a gente, eu acho
curioso isso, né? Culturalmente falando, meu pai ele hoje corre na Copa Truck, que é a corrida de caminhão. E tem essa categoria na Europa, e na Europa é controlado por GPS a velocidade máxima 160 km por hora. Aqui no Brasil, curiosamente, a categoria se formalizou da seguinte forma: na maior reta do circuito, em um ponto tem um radar de 160. E o caminhão chega a 220, 230. E aí os pilotos freiam no radar e acelera depois. Eu falei, pô, já faz isso na rua mesmo? Porque é assim que acontece. As pessoas... Meu pai teve uma época que ele tinha detector de radar. Isso se comercializou. Detector de radar. Ele apitava, ó, tem um radar ali. Aí você diminui a velocidade. Tem aplicativos, né? Que tem, hoje são aplicativos. Então, qual é a efetividade do controle de velocidade? Se é só em um ponto e a pessoa sabe onde está e ela vem rápido antes e vai rápido depois, o acidente vai continuar acontecendo, só não naquele ponto. Mas eu não sei o seu ponto de vista, a sua experiência, mas eu vejo que aqui os limites são muito respeitados. Tem muitas câmeras, pode ser por isso. Então, não dá tempo para acelerar e decelerar. Eu ainda acho que é uma impressão. Eu acho que é uma impressão sua. Eu acho que é uma impressão sua. Mas talvez eu também tenha o meu viés para chegar nessa conclusão. Por quê? A gente teve um prefeito em São Paulo que foi o prefeito que colocou as ciclovias, que foi o Fernando Haddad. Antes dele não tinha nenhuma ciclovia. Quando ele virou prefeito, ele abriu a prefeitura para cicloativistas terem reuniões com ele. Também ele foi muito importante para as faixas do ônibus, dos ônibus. A Giovanni Gronchi, do lado da Paraisópolis, uma das maiores favelas do Brasil, não tinha corredor de ônibus. Eu ficava tão frustrado de ver um mundo de gente no ponto, muita gente no ponto, muita gente dentro do ônibus, e tinha carro na frente do ônibus e carro atrás do ônibus. E aí o tempo das pessoas entrarem, andou um pouquinho o trânsito, mas um outro carro já entrou na frente do ônibus e o ônibus não saiu do lugar. A ausência das faixas exclusivas de ônibus, e o que mais me incomoda até hoje é que o argumento contra elas era o seguinte: se colocar corredor exclusivo de ônibus, vai ter sequestro relâmpago. Que é isso? Sequestro relâmpago é uma modalidade de sequestro que a pessoa entra no seu carro com a arma, te leva para sacar dinheiro e te solta. Mas qual é a correlação com... Nenhuma. As pessoas vinham na paranoia de que a faixa exclusiva de ônibus ia impedir a mobilidade dos carros e isso ia permitir o sequestro relâmpago. Entendi. Não tem argumento. A tática do terrorismo, no sentido de amedrontar para não ter. Aconteceu em Higienópolis, o bairro chique de São Paulo, Higienópolis, os moradores tentaram lutar contra a estação de metrô, porque ia trazer gente diferenciada para o bairro. E qual é o problema de ter gente diferenciada no bairro? Na cabeça deles, uma gente diferenciada é ladrão. Uma gente diferenciada vai me sequestrar, vai me matar. Quem botou isso na cabeça deles, eu não sei. Isso é uma coisa cultural das pessoas higienistas. Não do Higienópolis, higienista não. Higienistas que exatamente. E, então, quando começar a trabalhar com a bicicleta? Primeiro trabalho onde é remunerado? Eu vi um filme. De um ciclista entregador em Nova York. Como assim? Existe essa profissão? Nossa, essa profissão deve existir só lá nos Estados Unidos, só na Europa. E aí eu fui pesquisar e descobri que tinha essa profissão aqui. E aí fui atrás de empresas para trabalhar. Hoje são os aplicativos, né, que a maior parte dos entregadores fazem, que é só você baixar o aplicativo, mostrar o documento e começar a fazer. Na minha época, eu tinha que ir até a empresa, levar um currículo e passar por um processo seletivo. Então, eu tive essa fase, né, de descobrir a profissão. A Dilma tinha saído do governo e aí, por causa disso, a Nintendo saiu do Brasil. O último trabalho que eu tive de promotor de vendas foi na Nintendo.
Foi o melhor trabalho de promotor de vendas que eu tive, porque eu estava vendendo o que eu queria vender. Vender videogame da Nintendo era muito bom. A Nintendo, diferente das outras, nada contra as outras, mas é uma coisa mais família, uma coisa mais educativa. Então eu podia vender uma coisa gostosa de vender. Eu não estava forçando alguém a ter um cartão de um banco que ia encher ele de taxa. E eu sou bom vendedor. Né? Eu voltava para casa quando eu trabalhava como promotor de banco, eu voltava mal. Eu convenci pessoas a fazer coisas que nem eu concordo. E aí, quando eu estava como promotor de vendas da Nintendo, era muito melhor. E aí a Dilma saiu, aí por causa disso mudou algumas taxas, a Nintendo saiu do Brasil. Então eu estava no mercado, disponível, e deu essa coincidência de eu ver o filme, de eu descobrir que tem a profissão, e pô, mas já que eu já vou de bike pros lugares, por que não me pagam para eu pedalar? Então encaixou. Aí eu fui atrás das empresas, fiz teste, não passei. Fiz teste de novo, daí eu passei. Qual foi a primeira? A primeira foi a Correiros, quando ela ainda era na Gabriel Monteiro. E eu lembro até hoje, porque assim, quem fez o teste comigo era o Xuxa, era um dos ciclistas dele, loirinho de olho azul. E tinha propaganda deles no YouTube, tudo muito bem feito. O cara chega com a bicicleta, dá um ramalhete de flores que o cara encomendou e o cara dá pra namorada, assim, de última hora. Então era um negócio que fazia muito sentido, bonitinho. E aí ele me levou pra fazer o teste. Eu com a minha bicicleta, uma bicicleta super simples, eu sempre usei bicicleta simples. E aí ele foi fazer o teste comigo e a bicicleta que ele estava usando estourou o freio. E aí, beleza, ele viu que eu sabia pedalar, ele viu que eu sabia pedalar no trânsito, que era o mais importante, né? A empresa não pode botar alguém para se matar no meio do trânsito. E aí a gente volta para lá e aí eles falam, beleza, eles não, o Xuxa fala para mim, antes da gente voltar, ele fala, eles vão te perguntar se você quer usar a sua bike ou se você quer usar a bike da firma. E eu vi, né? A bike da firma era freio a disco, era toda. E aí ele deu a dica pra mim, fala que você vai pra faculdade depois daqui? Na época eu tava matriculado já na FATEC. E eu pretendia fazer à noite, né? Depois do trabalho. Aí ele falou, fala pra eles que você vai usar a bike da empresa. Que aí você economiza a tua bike e aí você não sofre por causa disso. Que vai gastar a tua bike no trabalho. Beleza, você falou, né? Vou seguir a dica. Aí eles prometeram a resposta, daí deu uma semana, mandaram um e-mail falando, a gente decidiu não contratar você porque tem um outro candidato e ele vai usar a bike própria dele. Aí eu, cara, que ajuda que o cara me deu, hein? E aí eu fiquei frustrado, mas... E naquela época era um trabalho em CLT? CLT. Porque ainda não existiam os aplicativos. Não tinha aplicativo. Não tinha nem smartphone na nossa mão na época. A gente usava guia de rua, um livro, né? De guia Se de lembra. Rua, e usava o orelhão público, né? O telefone público. Nossa, um outro mundo. Que ano era? Foi 2010. E aí 2010 eu não tinha smartphone, ninguém na minha família tinha. Não, era... Na Itália também. Eu lembro que estava morando no interior depois da universidade. Morei um ano em Toscana, era agricultor. E ia em uma loja do Internet Point, onde tem os computadores. Eu tinha um celular com os SMS, não era smartphone, 2010. E o primeiro emprego como ciclista, quando foi? Foi na Carbono Zero no ano seguinte. Carbono Zero, que ainda existe uma empresa. Ainda existe. E como foi a experiência? Foi muito boa porque os donos eram irmãos que fundaram a empresa. Eles tratavam a gente muito bem e para mim foi muito traumático quando eles venderam, porque daí eles venderam. Vendeu e aí o novo dono já chegou mudando tudo e eu não bateu. E aí veio a oportunidade de eu já com experiência na Carbono Zero, poder bater de novo na porta da Correiros e falar, ok, a primeira empresa. Agora posso utilizar a bicicleta de vocês, sem problema. A minha, sem problema. Minha, E quanto trabalhou na Carbono Zero, quanto na outra? Eu acho que foi 4 anos na Carbono Zero. Bastante. Em CLT? Foi 2 anos freela e 2 anos CLT. E o que você gostava mais?
Eu gostei muito da época de CLT por causa de um cliente específico. Eu estava alocado no Google. Eu era o ciclista entregador do Google. Aham. Nossa, eu gostava demais. Eu ia todo dia. Acho que era 2000. Esse contrato foi 2013 e 2014. Eu ia todo dia para aquele escritório da Faria Lima que todo mundo, nossa, louva aquilo como se fosse o Deus sagrado dos códigos da tecnologia. E eu achava muito legal, porque eu estava ali no mesmo lugar que muita gente muito importante do Google, e fazia toda a diferença para eles ter um ciclista entregador ali no andar deles. Eu gostava muito disso. E eles me tratavam muito bem, porque tem aquela coisa, né, do Google, tem a cozinha do Google, que tudo é de graça, né? Porque essas empresas gigantes fazem o hospitality da empresa, né? As coisas são de graça. De graça não, né? Não existe nada de graça. Mas é à disposição. Uhum. Então, mais que o contrato em CLT, você gostava do cliente da O cliente, era o Carbono Zero cliente que me fazia gostar daquela época. Aham. E depois passou na outra empresa, que era aquela do episódio. Mesmo processo, começa como freela, como eles estavam com time reduzido e com cliente novo, né, que tem esse momento na empresa de logística em que você capta um cliente novo, você tem que ter entregador disponível. Então, às vezes você tá com tudo ajustado, né? Tá tem um para um, e aí cai fora um cliente. Então você vai ter um entregador ocioso. É um problema, você tem que resolver. Ou o inverso também, você tem tá todo mundo, tem cliente, um ciclista caiu fora, aí tem que encontrar novo ciclista. Eu cheguei numa época em que eles estavam com uma demanda alta de ciclista novo, então eu tive esse período de experiência deles menor. Então eu virei CLT mais rápido na Correiros do que na Carbono. Uhum. E depois começou na iFood. Antes do iFood, antes dos aplicativos, 2016 surge o MEI, o microempreendedor individual. E eu estava super insatisfeito porque o novo dono da Carbono Zero não estava me agradando. Aí eu falei, quer saber? Vou abrir o meu CNPJ e vou atender os clientes que eu sempre atendi com essas empresas. Eles me adoram. Uhum. Então tinha o Gopala, um restaurante lacto-vegetariano da Paulista que eu adorava trabalhar para eles. E aí eu fui, né? Pedi demissão, né? Perde todos os direitos, né? Quando você pede demissão, não acumula FGTS, fica bloqueado, é um prejuízo. Mas fui lá, pedi demissão, abri o meu MEI e fui fazer negócio. Só que aí ninguém queria fechar negócio, porque o MEI era uma coisa nova, porque a segurança jurídica não satisfazia o advogado do restaurante. E aí vem um banho d'água fria, e aí eu vou atrás de uma outra empresa para eu poder atuar no Gopala. O Gopala, o advogado do Gopala não queria assinar um contrato comigo no meu CNPJ. Você falou, vai falar com essa empresa, que outro. é o nosso fornecedor, e esse... Não era assim, era vai atrás de outra empresa. Ok. Não temos, vai atrás de outra empresa. A gente gosta de você, a gente quer você aqui, mas a gente não vai, o advogado não deixou. O seu MEI e nada, é a mesma coisa. Aí eu fui atrás de uma empresa que chama Bike Entrega e falei, pô, ó, eu tô trazendo o cliente, eu tô negociando o valor hora, R$25, que na Correiros eles pagavam para Correiros R$20 a hora nossa, e a Correiros não repassava tudo, porque quando você faz a conta do custo do trabalhador CLT, né, metade do dinheiro eles deixavam de encargo. Então eu estava confiante. Estava confiante de que eu ia ter um rendimento digno pela primeira vez na minha vida, porque eu fazia as contas, né, trabalhando tantas horas, eu combinei com o Opala, e aí eu conversei com esse cara, ó, eu que estou trazendo, eu tenho MEI, eu posso emitir nota para você se quiser. Só que aí o cara foi me enrolando, vamos fazer um mês de teste. Beleza, 30 dias, não faltei um dia, não deu nenhum problema de entrega. Foi um mês que eu... E por que eu estava motivado? Porque eu construí aquilo, eu estava satisfeito com os valores que aquilo ia gerar e o tempo que aquilo tomava do meu dia. E aí, para minha surpresa, do nada,
o cara começa a fazer reuniões com o Gopala sem me avisar. E aí ele solta pra mim a bomba. Ó, vamos ter que te registrar. Tá? Então vai ter que ser CLT. Traz aí a carteira de trabalho. E aí enrola. E aí ele dá o documento lá para eu assinar. Eu vejo lá, eu negociei R$ 25 a hora. Eu sei que o Gopala tá pagando R$ 25 a hora. O cara queria me pagar 7. R$ 7 a hora. Eu fiquei... Que é o salário mínimo, né? É correspondente do salário mínimo, R$ 7 hora. Eu tentava fazer as contas. Na época, eu não estava nem aí pro salário mínimo. Eu não estava olhando pro salário mínimo. Eu estava olhando para a qualidade do meu trabalho, pro valor do meu trabalho. E se vai me dar um salário mínimo, eu vou dar um mínimo de esforço. Então, eu acho que essa foi a pior decisão dele. Eu acho que realmente, talvez estivesse dentro do salário mínimo mesmo. Eu tenho tanta emoção negativa dessa experiência que perco a objetividade. R$ 7 por hora é um salário mínimo ao final do mês em CLT. Então, saiu daquele trabalho, inclusive eles não te... E aí, só que eu queria continuar, eu queria dar continuidade. Então, eu falo, ó, beleza, não vai me pagar, cancelo o contrato, não é um valor digno para mim. Mandei o valor que eu queria cobrar como MEI e o cara falou, não vou pagar. Eu falei, não quer pagar? Então tá. Então, tá, vai, paga aí o que você quiser pagar. Desisti da luta com esse cara, desisti da luta com essa empresa. E na época, tava bombando uma empresa que as pessoas esqueceram que existiu. As pessoas esqueceram que existia essa empresa, chamada Rapido. Não é Rap. Uhum. É Rapido. Não é um laranja fluorescente. É um cor de abóbora. Uhum. Um Rapido com 2 Ds. Que não existe mais. Existe. Pesquisa o CNPJ deles que você vai ver. E você vai ver que o dono do CNPJ da Rapido é o iFood. Uhum. Foi comprada pela Food. E, então, o que acontece, né? A Rapido existia. E aí eu... né, tem uma coisa também da minha vida que é muito importante, que às vezes eu deixo passar batido. 1 ano antes disso, eu contraí o HIV. E aí, por causa do HIV, o meu FGTS, que eu pedi demissão outras vezes, não foi só aquela vez, liberou uma quantia que estava acumulada. E aí eu comprei meu primeiro smartphone, a contragosto. Eu não queria comprar smartphone, eu estava satisfeito com o meu celular simples SMS. Só que vinham os aplicativos, eles estavam chegando. E aí tinha a Rapido. A Bike Entrega me deixou na mão, fez o que fez comigo. Aí eu vou atrás da Rapido. Eu vou no escritório deles, que é num condomínio luxuosíssimo, que existe até hoje. E vou lá e me cadastro. E aí os caras falam, beleza, mas é só você de bike que tem aqui. A gente não tem facilidade aqui de ativar você no sistema. Eu falei, tá, mas e se eu trouxer um cliente? Você me coloca fixo nesse cliente? Aí o cara, podemos conversar. Eu troquei todos os dados. Naquela semana, começou a aparecer um monte de motoqueiro da Rapido lá no Gopala. Não me envolveram, não me colocaram lá. Então, foi traição dupla. Né? Primeiro, a empresa de bike, que contratava ciclista CLT. Não, era de bike. Era de bike. Só que o cara é um ganancioso maldito. Não adianta nada ser a coisa da bike se não vai me pagar dignamente. Porque ele pagava com salário mínimo. Pagou mal. Eu trouxe um cliente me pagando R$ 25 a hora, ele vai querer me pagar só 7. Não tá me apoiando. Mas era uma empresa de bike. Mas era uma empresa de entregas de logística exclusiva de bike. Entende? Então, quando eu vou na Rapido, que é um aplicativo que aceita bike, aceita moto, aceita qualquer coisa... E aí os caras vão lá no Gopala, se interessam pelo Gopala e esquecem do Daniel. Esquecem da bicicleta. Então, e aí veio a questão de eu ter um dinheiro, comprar o smartphone para poder estar elegível para esses aplicativos. Então, na Rapido não deu certo. E aí o Uber Eats ainda não tinha iniciado. Então, esse é um momento em que eu estava bem, assim, sem esperança, né? Porque eu botei fichas em coisas que não deram certo. E aí vem
a Giro Sustentável, o nascimento da Giro Sustentável. Não fui só eu que abri MEI quando surgiu o MEI. Quase que metade dos entregadores da Correieiros e da Carbono Zero, bom, eu sei fazer isso, eu sei captar cliente, eu tenho a minha bicicleta, por que eu tenho patrão? Todo mundo tirou MEI, todo mundo tentou fazer negócio, mas todo mundo bateu nessa questão de que, juridicamente, os empresários não estavam se sentindo seguros para fazer contrato com o MEI. E aí a gente se junta e a gente monta uma cooperativa. Então, isso antes dos aplicativos. Tudo isso antes, quer dizer, junto com a chegada dos aplicativos. E como funciona essa cooperativa? A cooperativa, como qualquer cooperativa, tem que ter um estatuto, tem reunião, tem ata, tem pauta. A gente teve apoio muito grande da Design Possível, que é uma ONG. Foi muito difícil aprender e errar, né? A gente se auto-explorou no início para fazer acontecer, que é é uma coisa que eu gostaria de ter evitado, mas aconteceu. E aí a gente fazia essa coisa de captar cliente. Então a dificuldade era a mesma de sempre, porque é uma cooperativa. E como que funciona a cooperativa? Como que eu vou fazer contrato? Vocês têm ME? E aí a gente foi atrás de abrir o ME. E aí a gente tinha apoio da ME é microempresa? Ter o CNPJ para a cooperativa se formalizar. E foi difícil. Foi difícil porque a gente, quando tenta ir para a autogestão, a gente comete os mesmos erros que os patrões cometem com a gente. É interessante passar do outro lado também para ver a complexidade. E a iFood quando começou? Porque não deu certo, depois de um tempo, esta cooperativa não deu certo? Não deu. Existe até hoje. Ok. Existe até então hoje. você decidiu sair? Eu decidi sair quando eu percebi que eu não era um bom líder. Quando a gente estava com a Logbi, era um cliente que hoje é o sistema da Magazine Luiza. Eu tinha contato com uma bicicletaria de bicicleta elétrica, tinha uma bicicleta cargueira elétrica. A gente fez demonstração no galpão da Logbi e a gente captou esse cliente e a gente tinha a única obrigação que a gente atendia uma loja muito específica da Magazine Luiza, que é a da Rua Direita, no centro, que é no calçadão. É um lugar em que não entra VUC, não entra moto, não entra carro. Então a gente fazia retirada, né? O conceito de quick commerce estava permanente, já que é a compra de mesmo dia. Você comprou hoje, vai chegar hoje. E aí a gente tirava o produto da loja e levava para os clientes de bicicleta. Só que tinha essa necessidade também de trazer de outros pontos de entrega, que tem as Fiorinos que saem de centros de distribuição e entram na cidade. Então a gente estava fazendo esse projeto, fazendo acontecer. Com o apoio da Logbi, eles pagavam R$10 por entrega. Estamos falando de 2016, 2017. E hoje a gente luta para subir para R$7 o valor da entrega. Mas na Magazine Luiza, na Logbi da Magazine Luiza, a única coisa que a gente tinha que fazer era dar a assinatura do cliente na tela do celular. Podia ser qualquer rabisco, não tinha nenhum critério muito rígido em relação a isso. E um dos cooperados, eu ainda não tinha desconstruído algum preconceito meu em relação às ocupações do centro, pessoas que moram em ocupações. E eu estava muito focado em fazer a Giro ser o que o cliente quer que seja, que entrega bem, que entrega rápido. E isso é a lógica do mercado capitalista, né? Então eu estava eu estava cego por isso. E um dos cooperados, ele tinha muito problema porque ou roubavam o celular dele, né? Que a gente conseguiu um celular e deu o celular porque precisava do celular para fazer a entrega. E aí ou roubavam ou quebrava a tela. E aí eu comecei a dar bronca sem ter empatia, sem parar para me colocar no lugar do outro. E aí eu vi que eu não ia ser bom para a cooperativa. Então, até dessa época até hoje, eu fui pro empreendimento solo. Mas eu sou um total apoiador da Giro, sempre estou do lado deles. Acho muito legal
a auto-organização deles de hoje. Uhum. A gente teve cliente que, pô, um dos maiores aprendizados da minha vida, que foi o início da desconstrução de preconceitos que eu tinha e não percebia. A gente atendia um restaurante que falou, não, tem como não mandar o cara que tem dread? Mas por quê? Não, porque a gente lida com o alimento. Mas ele vai entrar na cozinha? Você não vai entregar pra gente o alimento já embalado? Então, foi um trabalho muito legal de também não aceitar qualquer cliente. Então, eu vejo que a Giro hoje tem uma qualidade de vida para os cooperados porque tem cliente que está alinhado. E eles são todos em CLT ou são... Cooperativa não o cooperado, ele vira cooperado, ele não pode ter MEI aberto. Ok. Então, isso é uma das outras dificuldades de cooperativas hoje, em que todo mundo foi para essa do MEI, todo mundo tem um MEI aberto, mas burocraticamente a gente tem que pedir para o cara fechar o MEI para virar cooperado. Uhum. E é toda uma estrutura É diferente do SLT. diferente. Uhum. É diferente. Então, depois da cooperativa, você começa com o iFood. Fui para os aplicativos. Ok. E aí, os aplicativos, cada dia surgia um novo, sempre tinha os maiores, os menores. Teve uma época que todo mundo falava Rappi como se fosse Gillette. Gillette é a marca, claro, não é o objeto. Claro. Hoje é o iFood. Então, nesses anos, eu fui me adaptando. Hoje eu só faço iFood porque é o que eu considero... Eu posso falar de duas maneiras. É o melhor aplicativo ou é o menos pior. Uhum. Então, hoje o iFood, para mim, é o que respeita mais o ciclista. Com quanto você critica o iFood diariamente no LinkedIn, me surpreende a sua afirmação. E você é novamente MEI no iFood? O iFood ele não exige MEI. Tá? O meu MEI continua aberto, mas o iFood não exige MEI. E você pode trabalhar 7 dias por semana, 4 semanas no mês e eles não têm problemas nisso. Você diz trabalhar demais? Ou seja, desde o ponto de vista trabalhista... Não tem nada. Não tem nada. Nada controlando o quanto que alguém vai trabalhar no iFood hoje. Porque você não pode processar o iFood e falar, oi, você tem que me fazer uma CLT, porque não tem uma relação de subordinação. É por isso? Porque continuatividade tem, porque você todos os dias está lá. É uma tese que é questionável. É uma tese que ela não é forte para darem um veredito. Então, tem uma questão muito importante que o iFood ele tem duas categorias de entregador, o nuvem e o OL. OL é operador logístico. O operador logístico é uma empresa que presta serviço para o iFood. Ok. Isso é conhecido como camada de proteção. Ok. Então, o cara trabalha 7 dias na semana, 12 horas por dia, sem descanso. O problema da empresa... Ele vai processar a sua empresa, não o iFood. Porque a iFood contrata a empresa que contrata os motoristas. Mas também tem a parte, a iFood não te contrata, mas sim, de forma, tem um relacionamento direto com você, certo? Não. E com quem? Com o iFood eu não tenho um relacionamento direto porque eu sou nuvem. E nuvem que significa? Nuvem é o cara que liga e desliga a hora que ele quiser. Que é onde trazem esse argumento de eu faço a hora que eu quiser. Sim, não tem subordinação. E na sua visão, você deveria ser CLT, gostaria de ser CLT para iFood ou em outra empresa, ou gosta desta forma assim? Porque eu conversei com muitos motoristas de Uber quando tomava mais Uber de transporte público e sempre gostava de perguntar se eles gostavam ou não. E, surpreendentemente, a maioria gostavam desta forma. Eu vou falar que eu não tenho uma resposta, porque a gente acha que tá bom. E às vezes a gente acha que tá bom sem imaginar como que seria diferente. Então, eu não vou falar que eu preferia ser CLT no iFood, mas
o problema é muito mais profundo do que isso. Uhum. E não temos tempo hoje para falar, mas em uma frase, em um minuto, a sua organização, Delivery Sem Fumaça. A Delivery Sem Fumaça está concentradíssima este ano em 2 acelerações da ADSampa. A Vitec, com uma ferramenta que ensina a fazer manutenção de bicicleta. Ah, legal. E realidade aumentada. E a aceleração do Sampa Games, com o estúdio Nossa Quebrada Games, que vai fazer jogos de simulação de trabalhos. Então, obviamente que o primeiro é um simulador de ciclista entregador. Que bom. Daniel, muito obrigado. Até a próxima. Até.